E existe também essa questão do preconceito. E a mãe dele, infelizmente, morreu uma semana antes. O pai até tentou esconder essa informação do filho. Ué, mas é tão fácil obedecer, é tão fácil seguir essas ordens, por que você não tá fazendo? Bom, a minha resposta é não. Você não é dono daquela terra. E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Para quem não me conhece, meu nome é Karina Cunha, sou brasileira, morei 15 anos na China e hoje trabalho diariamente com o chinês no Brasil. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a se inscrever aqui, que a gente tem mais de 200 vídeos sobre todo tipo de assunto relacionado à China. E aqui a gente tem um quadro que eu sei que vocês gostam muito, que é o Karina Responde. Nós já estamos no, se não me engano, 13º Karina Responde. Faz tempo que eu não trazia esse quadro aqui, então hoje eu selecionei 10 perguntas. Gente, foi difícil porque as perguntas que vocês me enviaram dessa vez foram muito boas, muito criativas. Infelizmente, por causa do tempo, para o vídeo não ficar muito longo, eu só pude escolher 10. E se você é um amante desse quadro, eu peço já que você também dê o like nesse vídeo, assim eu fico sabendo se vocês ainda estão gostando desse quadro e ajuda o YouTube também a compartilhar com outras pessoas vídeos que vocês consideram de qualidade. Então vamos à primeira pergunta. Quem enviou a primeira pergunta foi a Jaila. Você acha que a China mudou muito desde a época que você morava lá? Nossa, gente, mudou demais. Mas primeiro, eu tenho que dizer que eu fui para a China em 1997, era uma China diferente, aquela China que o pessoal imaginava um camponês com chapéu de palha, trabalhando com enxado, de sol a sol, aquele estereótipo que as pessoas tinham de chinês há 20 anos atrás. E hoje, quando a gente fala de China, todo mundo já pensa em tecnologia, em riqueza, nos chineses viajando o mundo. Então eu diria que não só fisicamente falando, o que a gente vê com os olhos sendo turista ou morando lá, os prédios arranha-céu, os prédios super iluminados, a tecnologia super avançada em qualquer beco que você entrar e o transporte trem-bala de altíssima velocidade que faz com que você consiga atravessar o país em questão de horas. Não só tudo isso que eu falei, mas eu também vejo uma grande mudança nas pessoas. Ao meu ver, opinião pessoal minha, os chineses eles eram mais simples. Hoje eles estão viajando mais, eles estão comprando mais, gastando mais, consequentemente desperdiçando mais com coisas fúteis. Só porque eles acharam, ah, bonitinho, que fofinho, deixa eu comprar esse pãozinho que tem cara de porquinho, só para ficar olhando, nem tô com fome, só para olhar, tirar uma foto. Eu vejo que hoje os chineses estão muito mais materialistas e dependentes emocionalmente do dinheiro. E eu acredito que essa foi uma das ferramentas usadas para acelerar o crescimento da China. Bom, vamos à segunda pergunta. Quem mandou a segunda foi a Mari Amar. Karina, por que as conversas das mulheres chinesas que ouvimos nos vídeos do YouTube dão a impressão de que todas falam em um tom de uma oitava acima da voz normal e de maneira anasalada? Você acredita que já falaram isso pra mim? Karina, por que o tom da sua voz muda? Ele fica mais agudo quando você fala chinês. Primeiro, os 4 tons, eles influenciam muito. Então você tem que pegar um dos tons como base e daí subir e descer. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui em português com você nesse tom e eu quiser continuar falando nesse tom em chinês, 我可以继续这样说，但是确实有点不舒服。 Nas partes que eu tenho que fazer um tom mais grave, já fica bem desconfortável. Então, o que eu faço? Aumento um pouco, subo um pouco. 这样会比较舒服一点，我的嗓子也不会疼。 Viu? Subir um pouco mais, ficou super confortável para minha voz. Então, às vezes parece que elas estão mudando, estão falando uma oitava acima, mas não, é só para ficar mais confortável mesmo, para os tons conseguirem encaixar ali certinho, sem incomodar, sem arranhar. E o segundo motivo, porque algumas fazem isso e até exageram bastante nessa vozinha, é porque os chineses tendem a achar fofo você falar com uma voz um pouco mais infantil, mais fininha, mais meiguinha. Então tem algumas pessoas que falam desse jeito. Elas forçam tanto, já estão falando assim há tantos anos que já virou a voz natural delas. Vamos então à próxima pergunta, que é do Ricardo Souza, e ele pergunta: Karina, por favor, fala se na China o ator Bruce Lee ainda é famoso como é no mundo. Me dá uma resposta. Uma curiosidade, o nome do Bruce Lee em chinês é Li Xiaolong. Li Xiaolong, Li, o sobrenome Xiaolong, dragão pequeno, dragãozinho. Mas não, ele não é tão venerado na China como ele é no exterior. E existem algumas razões para isso. Eu pesquisei bastante, fui em vários fóruns e vi muitas pessoas comentando a mesma coisa. Primeiro, você sabia que Bruce Lee nasceu nos Estados Unidos? Então os chineses mais tradicionais, eles não consideram ele 100% chinês.
Outra razão é que a família dele é de Hong Kong, não da China continental. Então isso faz com que eles também sintam certa distância dele, porque Hong Kong, na época que ele nasceu, não fazia parte da China. Interessante é que naquela época Hong Kong era uma colônia da Inglaterra. Dizem também que ele não falava chinês e os filmes dele eram dublados. Era uma outra pessoa que colocava uma voz em chinês por cima. Outra razão também é que no auge da carreira dele, a China era muito pobre, eram poucas as pessoas que tinham acesso à televisão. Isso só foi acontecer lá para a década de 80, 90, e aí já entraram outros filmes, outros atores, outras pessoas. E embora todo chinês conheça o Lee Hsien-loong, ele não é tão venerado quanto a gente imagina. Bom, próxima pergunta, próxima é do Ismael Souza. O que é tofu? Bom, eu comentei sobre tofu no vídeo que eu fiz com meu pai, a gente falando do tofu fedorento, que a gente tinha que sair correndo. Bom, tofu é nada mais, nada menos que queijo de leite de soja. A China consome muita soja e derivados da soja. Geralmente ele vem embalado e ele é um quadrado, como um queijo, só que a consistência e a cor totalmente diferentes. É um branco bem mais clarinho e ele é meio gelatinoso. E a forma que cortam ele para fazer lembra um pouco uma Maria mole, só que ele não é doce, ele é um prato salgado. E o tofu ele é muito usado por vegetarianos para substituir a carne. Você encontra tofu de todas as formas, cozido na sopa, refogado no óleo, assado. Eles fazem tipo churrasquinho de tofu no espetinho. Tem fedorento, tem mais fresquinho. Eu pessoalmente adoro tofu, tirando fedorento, né? Que aí já é outra coisa e eu passo longe. Tem também prato feito com a pele do tofu, é bem fininho, um pouquinho borrachudo, mas eu confesso que eu acho uma delícia. Então agora você já sabe o que é tofu. A próxima pergunta é do J. Manuel e ele pergunta: você acha que algum dia o YouTube, Facebook, etc. vão ser liberados na China? Bom, a minha resposta é não. Não por questões políticas, por questões de censura, mesmo que o YouTube e essas empresas cedessem um acesso, uma porta de trás para as autoridades, eu acho que nunca vai ser liberado pela simples razão da concorrência. Nesses anos que essas redes sociais não puderam entrar em peso na China, a China desenvolveu outras plataformas concorrentes, substitutas, digamos assim, substitutas. Então, mais de 1 bilhão de chineses estão usando essas plataformas, gerando dinheiro, gerando conteúdo, fazendo a economia girar em torno disso. E de repente, já pensou se entra uma empresa estrangeira para concorrer com as plataformas chinesas? Eu acho que isso não seria de interesse deles. Então, eu pessoalmente acredito, posso estar errada, que por essa razão específica, as outras a gente pode até ignorar. Isso não vai acontecer, pelo menos não tão cedo. Bom, vamos à próxima pergunta. Quem mandou foi Eli Andrade e ela pergunta: dica para quem quer aprender chinês e não sabe por onde começar. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, do passo a passo para quem quer aprender chinês. Mas, independente de qualquer coisa, independente de qual método, de quem é o professor, de qual material, você precisa começar pela fonética. Principalmente em chinês não tem para onde fugir, comece pela fonética e pelos tons. Depois você vê qual material você prefere, qual professor, mas em primeiro lugar, fonética. Gente, já aproveitando a oportunidade, em setembro, eu e mais alguns professores de chinês vamos lançar juntos um curso de chinês, o curso mais completo do Brasil, com aula de gramática, pronúncia, exercício, listening, que é para você ter a prática de ouvir nativos conversando. Vai ter o dia da imersão, aulas de cultura, de caligrafia. Para quem tiver interesse, vai conseguir aprender a escrever chinês, exercício, prática. Gente, vai ter tanta coisa que eu vou parar de falar aqui, senão o vídeo vai ser só sobre isso e não é isso que a gente quer. Mas fique esperto que em setembro o curso está chegando e me segue lá nas redes sociais, @dominandomandarim, que quando chegar a época eu vou passar as informações por lá. Então, continuando, a próxima pergunta é da Zaide Maria Elisa e ela pergunta: olá Karina, tudo bom? Muito obrigada pelos vídeos. Tem uma pergunta sobre cultura chinesa. Em algumas séries de época é possível ver nos estabelecimentos ideogramas em painéis pendurados. Esse costume se conserva? Se sim, quais as palavras mais usadas? Obrigada. Olha isso aqui.
Eu acho que é mais ou menos disso que você tá falando, né? Em muitos estabelecimentos comerciais ou até em residências, em portas, você vai encontrar esses caracteres, esses painéis, geralmente em vermelho ou em dourado, e obviamente eles significam coisas boas. Esse caractere, por exemplo, é o caractere Fu, não tem nada a ver com tofu, tá? Esse Fu aqui, ele significa riqueza, fortuna, bênçãos, então sempre que você vê ele pendurado em algum lugar, é esse o significado. Além desse caractere, vão ter frases também dando boas-vindas ao ano novo, ou que está prestes a chegar, ou que acabou de passar. Frases que contêm a palavra do novo animal do horóscopo chinês. Poesias, frases que indicam a chegada da primavera. Frases de sorte, de fortuna, de saúde. Então, não se preocupa, sempre são coisas boas. E muitos acreditam que eles podem atrair coisas boas. Eu, pessoalmente, coloquei ele aqui porque achei bonito um caractere que o meu colega da faculdade escreveu para mim. Mas então vamos à próxima pergunta, que é da Maria Madalena. A pergunta que ela fez foi: então o governo manda em você? Gente, eu pensei, dá pra gente abordar isso por diversos ângulos diferentes, mas hoje eu vou trazer um ângulo, uma coisa específica que eu acho interessante para a gente começar a entender um pouco como funcionam as coisas na China. Na China, o governo pensa na maioria. Se você é uma exceção à regra, o sistema não é pensado para você. Ninguém manda em você propriamente dito, mas você deve obedecer às leis que muitas vezes para você podem não fazer sentido ou que impõem um controle muito rigoroso, como por exemplo, tirando alguns direitos que você pode considerar como básicos. Então você pode pensar, o regime chinês, ele é cruel. Depende da forma que você interpreta. Ele é pensado no bem, ou pelo menos no que eles consideram que é o bem para a maioria. Enquanto aqui a gente tem várias políticas que protegem as minorias. E eu posso dizer que, culturalmente falando, eles têm certo preconceito com o que está fora do padrão. Então lá é muito assim, todo mundo tem que fazer assim, todo mundo tem que fazer isso. Se você não quer, se você não concorda, se você acha que aquilo não se aplica a você, você vai ser uma exceção e muitas vezes vai ser mal visto pela sociedade, mal visto pelas pessoas ao seu redor. Todo mundo vai pensar, ué, mas é tão fácil obedecer, é tão fácil seguir essas ordens, por que você não tá fazendo? Para que você vai atrás de encrenca, não concordando com isso ou com aquilo? Só obedece e pronto, vai ser mais fácil para você, vai ser mais fácil para todo mundo. Se o governo falou, tá falado, deixa pra lá, não quero dor de cabeça, vou obedecer e pronto. Bom, então vamos à próxima pergunta, que é da Regina Pontoni. Pergunta excelente. Karina, você falou em inquilinos e proprietários, mas existe isso na China? Pois pelo que eu sei, lá não existe propriedade privada, então como é isso? Lá existe propriedade privada, você pode comprar uma casa, pode comprar um carro, pode ter um comércio seu, mas toda a terra é do governo. Então, se você comprou uma casa, a casa, o imóvel é seu. A terra é do governo. Quando você compra esse imóvel, você tem um contrato de aluguel da terra que varia entre 20 e 70 anos, dependendo do contrato. Então, se você comprou um apartamento, você comprou o apartamento. Você não é dono daquela terra. Se você comprou um galpão, você é dono do que está construído em cima da terra. Aquele espaço é do governo. Ele só é seu durante aquelas poucas décadas e depois ele volta para a mão do governo. Só que aí a gente fica com aquela dúvida. Passou-se os 20, 30, 40, 70 anos, o que acontece daí em diante? O governo vai tomar o imóvel? Muita gente tinha essa dúvida, essa preocupação. Até que começou a vencer esses prazos. Em alguns lugares o governo determinou que a pessoa vai continuar com o imóvel desde que ele esteja em boas condições. Em outros lugares foi determinado que o dono daquele imóvel, para poder vender, ele teria que pagar um valor equivalente a aproximadamente 1/3 do imóvel para continuar essa locação da terra. Mas na maioria dos casos o que está acontecendo é que a pessoa está podendo manter o imóvel, a terra é do governo, mas desde que esteja tudo regularizado, tudo certinho, ela pode continuar naquele lugar. E outra coisa interessante também, carro. Você pensa assim, comprei um carro, o carro é meu, eu posso passar para os meus filhos, para os meus netos, quem sabe daqui a 50 anos ele passa a ser um carro clássico. Só que na China, até o ano de 2019, qualquer carro que completasse 15 anos automaticamente ia para sucata. Só que agora mudou, em 2019 mudou. Agora o carro só vai para sucata quando ele completar 600 quilômetros rodados.
Mas quanto mais velho, mais revisões ele tem que fazer. Chega um momento onde um carro um pouco mais antigo, um carro de, se não me engano, 20 anos, tem que fazer 4 revisões por ano. E aí os próprios chineses comentam: quem que vai aguentar fazer 4 revisões por ano? É mais fácil jogar fora e comprar outro. Até porque um carro dessa idade, ninguém mais vai querer comprar de segunda ou terceira mão. Então, tem sempre essa ideia de vai durar pouco, eu tenho que vender rápido para comprar um novo. Bom, vamos para a última pergunta, que é da Duda Maria. Ela pergunta: quais são as melhores universidades chinesas? O estudante chinês é mais cobrado do que o brasileiro no quesito processo de entrada na faculdade? Excelente pergunta. As 2 melhores universidades da China, que todo mundo conhece, é Peitá e Tsinghua. As 2 ficam em Pequim, na capital. Tem muitas universidades boas espalhadas pela China, mas quando você está pensando nas melhores são essas 2. Tem uma coisa na China chamada Gaokao. Gaokao é equivalente ao Enem. Para você entrar em qualquer universidade, você precisa fazer o Gaokao. E ele é aplicado para jovens que terminaram o ensino médio naquele ano. Então, assim que você termina o ensino médio, você faz essa prova, geralmente cai no início de junho, e aí com essa nota você vai poder escolher algumas universidades, alguns cursos para você cursar nos próximos 4 ou 5 anos. E tem uma lista de 39 universidades na China que são realmente as melhores, as mais cobiçadas. Não são todas as províncias que têm uma dessas 39 universidades. Então, todos os anos, mais de 10 milhões de alunos fazem essa prova do Gaokao. E obviamente todos querendo tirar uma nota alta suficiente para conseguir entrar em uma dessas 39 universidades. E eles consideram esse Gaokao como a chance de mudar de vida. É uma vez só que você vai ter essa chance na vida, não é porque você só pode fazer essa prova uma vez na vida, você pode fazer essa prova depois também. Tem gente que volta e repete o último ano do 2º grau só para poder fazer essa prova mais de uma vez. Porque o processo natural ideal é que você entre numa universidade assim que você termina o ensino médio. Como eu disse, não é que é proibido você fazer o Gaokao depois. É que entrando por um processo diferente, você já entra numa idade mais avançada em comparação com seus colegas. Quando você sair e começar a procurar emprego, eles vão olhar para o seu currículo e falar assim: por que eu vou te contratar, sendo que você é 2, 3 anos mais velho do que o outro ali que está com uma mente mais fresca, que é mais jovem, talvez vai conseguir entregar mais, fazer mais pela minha empresa. E existe também essa questão do preconceito. Está fora dos padrões, você entrou um pouco mais tarde, um pouco mais velho na faculdade, eu acho que eu vou preferir contratar o outro que fez o processo todo certinho e entrou na hora certa. E esse Gaokao, essa prova, é uma coisa tão importante que alguns meses antes dessa prova, os alunos começam a estudar igual doidos, é dia e noite só pensando no Gaokao. Então, se o seu vizinho tá fazendo um barulho de dia, de tarde, qualquer horário e tiver incomodando o seu filho que está estudando para essa prova, você pode exigir que o vizinho pare de fazer barulho. No dia do Gaokao, muitos taxistas oferecem seu serviço de graça para alunos que estão indo fazer essa prova. Eu tive um colega de classe na faculdade que ele era de Tianjin, cidade colada em Pequim, e ele tinha tudo para tirar uma nota maravilhosa e entrar numa das melhores universidades da China quando ele fez o Gaokao. Só que a mãe dele, infelizmente, morreu uma semana antes. O pai até tentou esconder essa informação do filho para que isso não prejudicasse a nota dele na prova, mas o pai não conseguiu. Então o filho foi fazer essa prova, ele estava como um zumbi, ele fez a prova da forma que ele conseguiu. E não conseguiu uma nota tão alta quanto poderia e acabou indo estudar na província de Yunnan, onde não tem nenhuma dessas 39 melhores universidades. E até hoje ele se lamenta, ele pensa em tudo que aconteceu, infelizmente foi daquela forma, ele não podia mudar nada. Então realmente essa é a prova que muda a vida de qualquer um na China. O vídeo tá ficando muito longo, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver perguntas sobre o que você quiser, pode deixar aqui embaixo nos comentários, pode me chamar lá no Instagram, que quem sabe sua pergunta não aparece no próximo Karina Responde. Então é isso, até a próxima! 再见!